Olá, hoje é quinta-feira, 1º de fevereiro de 2018 e vamos dar continuidade à série de entrevistas com prefeitos da região, hoje com a presença do prefeito de Olímpia, Fernando Cunha, do PR. Prefeito, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite de vocês aí, Rogério, sempre que me convidar estarei aqui. Opa! E lembrando que também presente na entrevista o repórter de política Rodrigo Lima, que a partir de agora está à disposição de quem está aí assistindo e queira mandar pergunta para o prefeito. Prefeito, 2017, primeiro ano de gestão, que balanço que o senhor faz? Bom, Rogério, foi um ano de prudência, quer dizer, um ano que a gente tinha, primeiro, era o primeiro ano do mandato, você está formando equipe, você tem que passar os seus critérios, os seus princípios administrativos para os funcionários da prefeitura, então você tem que implementar a forma com que você quer que seja administrada a cidade e, por outro lado, de prudência financeira, quer dizer, era um ano que o país ainda estava em dificuldades, passava por dificuldades, não podia ter grandes aventuras. E nós, no caso de Olímpia especificamente, o que nós encontramos foi uma situação de uma administração muito deteriorada. Então, os prédios do município todos abandonados, todos requerendo manutenção, seja o UPA, a biblioteca, museu de folclore, tudo precisando ser projetado as reformas e licitado, que a gente agora começou a fazer essas reformas, mas também deteriorado na administração, no corpo de funcionários com princípios e com práticas que eram onerosas para o município e com desperdícios e que estavam produzindo pouco. Então nós tivemos que no primeiro ano um esforço de remontar a administração municipal, que tinha uma deterioração administrativa, e agora sim, eu acho que no segundo ano a casa está mais em ordem, né? E nós tivemos então também os programas os projetos que nós encaminhamos junto ao governo do estado de Brasília, que nós agora implementaremos a partir desse ano com recursos federais e estaduais, são valores significativos, e por outro lado, com a administração financeira bem sucedida, né? Nós tivemos um superávit de cerca de 5% do orçamento do município, né? Então nós temos lá 30 milhões em caixa, né? Então Olímpia vira o ano sempre com um alicerce sólido para fazer uma administração muito boa a partir de agora, mas foi um ano então de construir uma administração de 4 anos que traga grandes coisas para Olímpia. Prefeito, é uma situação sui generis, né? Porque os outros prefeitos que eu entrevistei,
a esmagadora maioria, para não dizer todos, reclamaram muito de queda na arrecadação. Qual foi o segredo aí de Olímpia? Por que então, Olímpia a situação está um pouco melhor? Olha, eu diria assim, Olímpia é o seguinte, e possivelmente tem alguma similaridade com os outros municípios. Nas transferências dos governos estaduais e federais, nós tivemos, por exemplo, da educação, da saúde, faz 5 anos que não cresce as transferências. O FPM de recursos também estão estagnado. Agora, o ICMS caiu muito. Então, nos últimos 5 anos, o ICMS de Olímpia caiu 25%. Né? E isso deve ter caído por aí tudo. Eu acho que a economia caiu e existe um processo de desindustrialização, sabe? Talvez concentrando em cidades maiores, como São José do Rio Preto, né? E houve, então, uma queda muito grande na receita. Mas agora, aqui os também custos, houve, viu, prefeito? Eu acho que é geral, né? E uns um muito. pouco mais. Em Olímpia foi 25% nos últimos 5 anos. Agora, o que Olímpia tem de diferente é o turismo. Então, o IPTU subiu 100%. O ISS subiu 80% nos últimos 5 anos. Então, aquilo que se perdeu de receita tributária no ICMS, nós ganhamos no ISS e no IPTU. E isso que fez com que as contas de Olímpia ficassem no azul. E redução de despesa de desperdício. Então, eu produzi uma redução da ordem de 12 milhões no ano. Aí é parar de jogar dinheiro fora, parar de gastar à toa, com desvios ou com desperdício, é economia. Quer dizer, aí oficina 1 milhão a menos, combustível 800 mil a menos, no lixo 1,5 milhão a menos, na gerenciadora de mão de obra da UPA 1,5 milhão a menos, no final deu 12 milhões no ano. Quer dizer, alguma parte a gente transferiu para a população e outra parte ficou no caixa da prefeitura. Como que nós transferimos? Nós reduzimos a taxa do lixo em 20%. O ganho na redução do preço do lixo foi na taxa de lixo reduzida. Então, nós reduzimos a gerenciadora, nós passamos para a Santa Casa, sabe, o fornecimento da mão de obra da UPA. Houve uma redução de 105 mil por mês. Nós aportamos na Santa Casa esses 105 mil, mas foram 12 milhões no ano que nós reduzimos, num orçamento de 220. Então, é redução mesmo, é enxugar, também na folha de pagamento, com muito cuidado, não repor quem se aposenta e quem pede exoneração na totalidade, muito pelo contrário, a gente repõe aí, tem cerca de 1/3 a 40% de quem sai é o que a gente está repondo na mão de obra, diminuindo a folha, diminuindo o comissionado, então é redução, né, de despesa e, no caso de Olímpia, crescimento de receita de ISS e IPTU. Quer dizer, Olímpia realmente encontrou a sua vocação, né, prefeito, no turismo, né? Abriu mais um parque, não é? Abriu mais um parque. Foi nesse período do seu primeiro ano? Foi agora no fim de junho, a Hot Beach. Nós temos hoje, o Termas, ele fechou o ano com 2 milhões e 7 mil frequentadores desse ano. Então, nós temos aí cerca de 6 mil frequentadores por dia, em média, um pelo outro. Tem dia que chega a bater 20 mil. Né? Mas o novo parque, que abriu em junho, já no mês de janeiro, ele deu uma média de 1.000 visitantes dia. Então, já é um novo parque que Olímpia vai na direção de ter 3 milhões de visitantes em um curto espaço de tempo, eu acho que mais 1 ano e meio a 2. E com isso, de fato, o turismo veio para ficar. E eu queria, tentando conceituar isso na história da nossa região, nós devemos lembrar que as nossas cidades nasceram agrícolas, a população em sua grande maioria era agrícola, houve um processo de industrialização, veio muita gente para a cidade, mas essa industrialização não ocorreu nos nossos municípios na mesma proporção. Então houve uma queda na qualidade do meio urbano, quer dizer, as cidades não se adequaram. Então eu diria a você que até a década de 30 nós éramos rurais com população rural. Aí passou-se a ter essa urbanização e isso levou a uma deterioração na minha visão. Olímpia, há 25 anos, descobre a vocação do turismo. E essa nova oportunidade econômica
que traz Olímpia para um novo ciclo de crescimento, um novo ciclo pujante, como foi lá atrás na época do café. Então, conceitualmente é isso que aconteceu. Eu acho que hoje nós temos uma população urbana e com o turismo ela se ocupa e produz riqueza. Agora uma pergunta dentro disso. A infraestrutura urbana, a cidade está preparada para receber, para comportar? Tá, Rogério, o que precisa ser feito? O que o senhor pretende fazer? Olha, a iniciativa, o turismo em Olímpia, aconteceu o Termas dos Laranjais, que tem um líder, que é o seu Benito Benatti, brilhante, é um gênio, eu diria. Ele, a partir do Termas, ele visualizou e trouxe a hotelaria. Então, a alavancagem do turismo de Olímpia se deu parque e hotelaria. É o que nós temos hoje. A cidade não se equipou para ser uma cidade turística como as cidades turísticas tradicionais, como Campo do Jordão, Gramado. Nós temos que, espero nesse mandato dar essa contribuição, nós temos que correr atrás do tempo perdido para equipar a cidade para receber o turista. Até porque, Rogério, Olímpia, a partir agora de abril, começa a inaugurar grandes resorts com uma metodologia de proprietário que são os fracionados. Então nós vamos inaugurar 1.500 apartamentos em 3 grandes resorts em abril. E gente que vai ficar uma semana na cidade. Então nós vamos também, Olímpia vai transitar para ter uma frequência mais duradoura. E por esta razão também temos que agregar novos atrativos na cidade, mas tem que ser feito. E a questão das estradas, dos meios de acesso à Olímpia? Aí eu entendo que a grande bandeira, o governador Geraldo Alckmin nos ajudou muito, melhorou a estrada de São José do Rio Preto para Olímpia e melhorou a estrada que vem de Bebedouro, que é para quem vem de São Paulo em sua maioria, com terceira faixa. Agora o grande projeto é duplicar esse trecho de Guapiaçu até Olímpia. Essa vai ser a luta com o próximo governador que eu quero empreender. Nós temos que duplicar de Olímpia a São José do Rio Preto, né, que o movimento é um monstro, é um inacreditável, né? Então, isso nós temos que fazer. Porque eu entendo que até muita gente lá em Olímpia fala em fazer um aeroporto lá. Eu acho que nós já temos o aeroporto aqui em Rio Preto. É importante, eu até comecei a conversar com a administração do Edinho, e a gente tentar fazer uma articulação de medidas, de planos, que englobe, para nós nos interessa muito, o turismo, né? Mas tem sincronias. Então o aeroporto de Rio Preto, nós vamos implantar um receptivo lá, que o Bolsonaro nos ajudou a conseguir, nós vamos montar uma loja, um receptivo no desembarque, e aí duplicar o aeroporto, a pista para Olímpia. Nós temos um aeroporto, então, bom, comercial, recebendo voos do Brasil inteiro, e por aí pode ir para o mundo, quem quiser vir a Olímpia, né? Desembarcando aqui. Quer dizer, né? Economiza recurso. Eu acho. Um dia, o dia que for fechar o aeroporto de Rio Preto, quiser lotear, vamos fazer um no meio do caminho, entre Olímpia e Rio Preto, né? Fazer um grande, um maior, para aviões maiores. Essa pista aqui tem 1.800 metros, a gente precisa de 2.000 a 2.200 metros para descer aviões maiores, né? A gente já tem que começar a pensar nisso. Então, Olímpia hoje representa 5% do movimento de aviões aqui no aeroporto de Rio Preto, de passageiros, mas isso vai crescer. Rio Preto já cresceu muito, foi para 700 mil passageiros ano. Quer dizer, disso aí Olímpia tem 80 mil, mas Olímpia está recebendo 2 milhões, e vai receber 3 milhões, vai receber 4 milhões, então vai agregar. Não, eu acho que nós temos potencial para isso. O Rodrigo tem uma questão, né, Rodrigo, sobre essa questão das águas, né? Prefeito, boa tarde a você, Rogério, e a todos os amigos internautas que nos acompanham, prefeito. A Ruth Pérez, a Cristina Prado, o Francisco Valdecer Ferreira, que também estão nos acompanhando. Mas eu queria saber com o senhor, tem sempre uma polêmica envolvendo a questão dos poços profundos das águas termais de Olímpia. A prefeitura monitora essa questão das águas lá. Existe um risco no futuro deste bem maior que proporciona o turismo na cidade ter algum problema, porque a água é escassa ou não? Porque ali são milhões de litros de água por mês, né, prefeito? Não, nós acompanhamos. Como é que lidar com isso? Nós acompanhamos. Mas quem monitora é o DAEE, que é do Estado, e o DNPM, que é de Recurso Mineral, da União. Eles que controlam as outorgas de poços. Hoje nós estamos numa situação ainda tranquila.
Quer dizer, o que houve um problema lá, mas não foi um problema de água, houve um problema tributário com um poço que é da prefeitura cedido para o Termas gratuitamente, quer dizer, com um valor simbólico que não podia ser gratuito, né, durante esses anos todos, né? E houve um problema tributário, que o Termas nasceu como um clube, não era tributado. No momento em que o Termas se abriu para vender ingressos, ele perdeu a condição da isenção tributária. E ele, assim, o DNPM entendeu, e o Judiciário também, que deveria ter pago um tributo sobre mineração, que a água é um mineral, que tem que ter uma comercialização. E aí que houve essa discussão tributária que está resolvida, né? Então, quanto a isso, foi um problema que teve tributário. Quanto à questão da água, hoje é tranquilo. Hoje você tem Ribeirão Preto abastecido com água do Aquífero Guarani, São José do Rio Preto quase metade. Então, né, lá em Olímpia tem poucos poços ainda e não há por enquanto não temos esse problema de rebaixamento de lençol. Prefeito, para complementar, qual que é a receita do município com esses novos atrativos turísticos, os novos investimentos lá? Qual que é a receita que o município recebe? Bom, uma estimativa, por favor. Olha, nós temos... são duas coisas diferentes. Uma, assim, hoje o turismo responde por 55% da economia do município. 55% do PIB de Olímpia é isso. Aí, eu vou te dizer, investimentos. Então, a prefeitura, em média, tem investido de 20 a 25 milhões, que eu pretendo elevar para 40 milhões de investimento ano. A iniciativa privada tem investido algo de 300 milhões por ano no turismo e imobiliário. Então, isso é uma coisa. Agora, tributariamente, hoje a Olímpia está com uma arrecadação da ordem de 45 milhões de reais ano de tributos, entre IPTU e ISS. Eu diria a você... e uns 20 milhões vêm do ISS. Tá? Então é o que tem entrado para o município diretamente, sabe? Aonde a gente tem um potencial enorme. Porque no IPTU você tem como fiscalizar, é físico. Sabe, o problema da sonegação. No ISS não, é um serviço. Então tem um desafio enorme e tributariamente a gente pode fazer muito pela receita do município, zelando pelo ISS. Já que no IPTU estava até sobrecarregado e a taxação, que é o morador da cidade, que estava sofrendo. É no ISS que a gente tem um potencial que já começa a mostrar resultados, né? Tanto é que Olímpia se diferencia da maioria dos municípios, né, que tem sofrido, que são dependentes de FPM e ISS, né? É isso que é o diferencial, fruto do ISS, que está nessa faixa aí dos 22 milhões por ano, uma coisa assim. Prefeito, aliás, sobre IPTU tem uma notícia importante, né? Enquanto outros prefeitos tiveram aí que reajustar, aumentar o valor, rever a planta genérica para receber mais imposto, o senhor fez o contrário em Olímpia. Eu acho que foi o único município do estado que fez isso. E eu fiz com justiça tributária para a cidade. Quer dizer, inclusive a população que tem uma sobrecarga por se transformar numa cidade turística, ter o custo de vida sobe, estava sendo penalizada pelo IPTU. O IPTU subiu cerca de 100% nos últimos 5 anos. Então era um exagero, os valores venais. Então eles falavam que Olímpia era a cidade do contrato imobiliário de gaveta. Ninguém passava mais escritura. Tal o exagero no valor venal dos imóveis. Então nós propusemos uma lei que em média é 10,5% a menos o valor venal dos imóveis a partir de 1º de janeiro em Olímpia. Então são 10,5% a menos de IPTU para toda a população de Olímpia. Isso, de fato, eu acho que se fazia necessário e a gente atendeu a população, ou foi ao encontro disso, que eu acho a coisa mais justa tributariamente. Justiça fiscal, né? Justiça fiscal, tinha que ser feito. E para 2018 houve o reajuste? Não, nós aprovamos em 17 para valer a partir de 1º de janeiro. A partir de agora... começa a valer agora? O carnê que a gente está distribuindo só em março, porque a gente entendeu também que a população está sobrecarregada em janeiro, fevereiro com IPVA, nós deixamos para março.
Então o IPTU vai vencer em março. E a população recebe agora, os proprietários, em fevereiro, o carnê já com esses 10,5% a menos em termos reais. Né? Porque nós também não demos o reajuste da inflação, que era mais 2,95%, né? O IGPM. Nós ficamos, então, quer dizer, seria 14% a mais que ele estaria recebendo, ele não vai receber. E no lixo foi 20% a menos, 13 o ano passado, mas 5 e pouco esse ano. Então nós demos reduzimos o preço do lixo e reduzimos em contrapartida a taxa do lixo. Mas no IPTU é 14% a menos. Falando em tributo, em dinheiro, o senhor importou aqui de Rio Preto, levou para a Olímpia a ex-secretária de Fazenda, do Valdomiro, a Meire Brito. Está satisfeito com o trabalho? Sim, ela está me ajudando muito. É uma dificuldade grande que a gente tem. Eu acho que todos os municípios pequenos e médios têm, que é no quadro gerencial. Quer dizer, os nossos quadros gerenciais na área do funcionário público não ganham muito bem, sabe? E não é bem treinado. Quer dizer, as administrações eu acho que também não dão oportunidade de qualificação. Então nós temos uma deficiência enorme nos quadros de comando dos nossos quadros gerenciais e diretores. E a Meire, para mim, foi uma mão na roda. Ela está me ajudando muito, ela entende do assunto, ela é pulso firme, quer dizer, não é de deixar gastar dinheiro, sabe? E me ajuda muito, porque senão a gente fica sobrecarregado. Eu, prefeito, sou chato que tem que falar não para todo mundo. Ela me ajuda também para mostrar que as contas públicas têm que ter o seu equilíbrio, né? Não podemos gastar à vontade, né? Ela, de fato, é uma grande conquista para o Olímpia. Na verdade, embora ela tenha passagem aqui por Rio Preto, ela trabalhou em Brasília, em São Paulo. Ela é do Tesouro Nacional. Ela tem uma formação qualificada. Né? Então, a gente, você viu, nós conseguimos, acho que foi a única cidade aqui que assinou o empréstimo da Caixa Federal. Quer dizer, a Caixa nos ofereceu 20 milhões, eu não quis pegar, discuti com a Meire, pegamos 3,5 milhões, mas eu assinei e o dinheiro está disponível. E fiz rapidamente e a Meire me ajudou. Eu acho que a capacidade, o conhecimento que ela teve, eu acabei, pá. E o que o senhor vai fazer com esse dinheiro? Então, esse dinheiro eu vou usar num telemonitoramento da cidade, que é a questão de segurança pública. Eu vou implantar, a princípio, 35 pontos de monitoramento, que é para segurança. Eu vou implantar 2 pontes na região do Termas, que nós temos um problema de congestionamento nos fins de semana. Eu estou com uma obra viária bem adiantada, são as 2 pontes que estão atrasadas. E o remanescente é para fazer recapeamento. Então, eu vou fazer um recapeamento, um montante pequeno. Eu poderia ter pego 20, eu peguei 3,5 e vou fazer o recapeamento naquilo que a gente considera essencial. E eu peguei mais 1,2 milhão no Banco do Brasil, já assinado. Aí é para comprar ambulância nova, porque nessa deterioração da prefeitura, a frota de ambulância não existe. Frota de veículo não existe, então eu peguei dinheiro antecipado. Tem promessa de umas 10 ambulâncias de Brasília, mas até chegar, eu estou comprando mais umas 10, porque senão não dá para ficar esperando chegar, e o dinheiro é para isso. E esse dinheiro já chegou, vai chegar? Está disponível. Está disponível. Já pode pegar? Pode para gastar. Suspendeu aí? Não, mas nós assinamos e o dinheiro está disponível. Esse está liquidado. Isso são as prioridades aí para esse ano, então? Para esse ano. O que houve, aí talvez tem uma característica que é o seguinte: nós temos um fundo previdenciário dos funcionários da prefeitura que ele é parrudo e é superavitário, né? Então ele tem 110 milhões aplicado. O que a gente fez foi dar uma contrapartida para a Caixa, fazendo uma grande aplicação de alguns milhões, aplicar na Caixa e não no Banco do Brasil, né? A gente transferiu do Banco do Brasil para a Caixa e isso acho que ajudou a agilizar também, né? Mas a Caixa acho que está precisando mais que o Banco do Brasil nesse momento. Ela está com um problema dos índices de Basileia que ela não está conseguindo cumprir, e a gente aplica no Banco do Brasil ou da Caixa. A gente descolou um pouco do Banco do Brasil, jogamos para a Caixa. Talvez isso tenha dado um empurrãozinho. Eu mesmo estive em Brasília, estive com o presidente da Caixa. Graças a Deus eu tenho bom relacionamento. Um pouco de tudo ajudou e nós assinamos, está liberado o dinheiro. Falando em bom relacionamento, como é a relação do senhor com os deputados?
Tem ajuda de deputados estaduais, federais? Tem. Quem são os deputados que ajudam? Bom, eu tenho um padrinho político, é o Aloysio Nunes, que é o senador. O Luiz, tudo que eu peço para ele, ele faz em Brasília, né? Então, esse é o número 1, né? Agora, eu tenho tido muita ajuda dos deputados estaduais. Então, aqui eu tenho o Vaz de Lima, o Bolsoni tem me ajudado muito, o próprio Marquinhos Violi tem me ajudado. Então, daqui da região, esses 3 têm me ajudado muito, né? Aí o Bolsoni, ele tem até uma qualidade de opinar também, orientar, né? E tem me ajudado muito. E o próprio Valdomiro, né, me aproximou do Márcio França, do vice-governador. Agora o governador, eu era deputado, ele era vice, então eu conheço também. Então eu não tenho tido, eu sinceramente, não é contar vantagem, mas eu também não preciso muito de deputado. Ajuda, mas eu também tenho os meus caminhos. Canais diretos. Mas isso resulta em... Resulta. Tem resultado em ajuda efetiva? Resulta sim, porque... Muitas vezes eu vou para Brasília, eu preciso ter um problema no ministério, em uma semana eu estou com o ministro, né? Então eu sempre tenho um caminho, um canal de alguém que eu conheço, sabe? E às vezes é um deputado, mas muitas vezes eu nem preciso usar um deputado, né? Porque eu tenho uma história, né, de vida. É chato a gente ficar falando da gente mesmo, mas outro dia eu estava em Brasília, semana passada, lá no Ministério das Cidades, para conseguir a prorrogação de prazo de uma grande obra de Olímpia, que é uma estação, que é uma captação de água e uma estação de tratamento e reservação que vai aumentar em 50% o abastecimento da cidade. E eu estava lá com o ministro das cidades e com um deputado em Brasília, e o próprio deputado falou, não, o Fernando é atendido como um prefeito de cidade grande, de capital de estado. Né? Qual a diferença? É porque eu tive essa vida política, né, e criei esse relacionamento. Né? E isso eu tenho posto a serviço da cidade. Né? E tem, graças a Deus, agora esse ano começa a produzir resultados importantes para a cidade. Perfeito. Perguntas, Rodrigo? Rogério, não é bem uma pergunta. O Cláudio Almeida dá parabéns à administração do senhor. E dando continuidade nesse questionamento do Rogério, prefeito, queria saber do senhor a sua relação com o ex-prefeito Geninho, né? Qual que é a sua relação com o Geninho Zuliani? Se ela é boa, é ruim, porque ele também é uma liderança, está numa posição privilegiada no governo do estado, né? Tocando um projeto vinculado aí ao secretário de Habitação, Rodrigo Garcia, né? O programa Cidade Legal. Tem ajudado também ou não, igual os deputados? Não, pessoalmente, a gente se conhece, tem amizade. Agora, politicamente, eu não tenho nada a ver com ele. Muito pelo contrário, ele foi contra a minha candidatura e eu não indico a candidatura dele para deputado. Não tem nada a ver comigo, não está ajudando a cidade, sabe? E fazer o quê, né? Então, ele que escolhe os caminhos políticos dele, né? Ele parece que é candidato a deputado, eu não voto nele, não apoio ele, né? Acho que ele tem um estilo político muito diferente do meu. Eu sou um gestor, não faço carreira política, não sou um político profissional. Sou um militante político que está no cargo. Não sou um político de carreira, né? E é diferente dele e da equipe dele, né? Então é uma diferença. Politicamente nós estamos em lados opostos. O senhor disse no início da entrevista que encontrou uma administração bastante desorganizada, falou em desvios. O senhor pretende tomar alguma medida legal com questões fora da lei que o senhor tem encontrado? Olha, eu não sou Ministério Público, eu não sou polícia. Mas pode fazer denúncia. Eu não administro pelo retrovisor. Sim, o que tiver eu mando para o Ministério Público. Já mandou alguma coisa? Mas mandei. Então, mas quando eu cheguei nos primeiros 90 dias, aquilo que não estava bom eu mandei. Então, por exemplo, tinha lá já coisas que o Ministério Público investigava, transparência total. Eu não sou advogado de defesa dele, né? E aí, mas também não sou acusador. Tem um certo corporativismo entre os prefeitos, né? Mesmo quando adversários. Não, mas né? Eu acho que eu tenho obrigação de falar a verdade para a população e para o Ministério Público. Então, houve lá um problema de
de loteamentos que deveriam ser loteamento e ele lançou como desmembramento. Aí o proprietário da terra ia ter um ganho de 25% da área de venda. Então o valor geral de vendas, por exemplo, de um loteamento era 30 milhões, pulava para 40 milhões. Isso era ilegal, ele tinha que ser um loteamento. Eu mandei cancelar e mandei para o Ministério Público. Então, mas não porque, eu mandei porque tinha obrigação. Eu cheguei lá, eu tinha que fazer isso. Como áreas que foram decretadas de perímetro urbano, que áreas distantes da sede do município, que eu cancelei, e aí foi para o Ministério Público. Causa um gasto, uma despesa enorme, né? Essas áreas que... Aí a prefeitura tem que correr atrás daí. Isso é um problema sério para a Olímpia. O Olímpia deve ter outra cidade. Então tem lá, hoje nós temos 6 mil lotes de loteamentos, foi uma explosão de loteamento em Olímpia, só que o viário é um caco, não fizeram o viário, não fizeram a infra. Amanhã eu estou inaugurando uma creche no meio de um conjunto desses, né? Então, temos que fazer, é bom, mas temos que equipar com o viário adequado. Por exemplo, o sistema viário de Olímpia é muito pobre, não acompanhou essa explosão, por exemplo, que não teve as exigências dos loteadores. Tem loteamento sem entrada e sem saída. Então um bairro que chama Aroeira, lá um loteamento, é um absurdo, pô. Eu tive que refazer uma travessia para dar acesso para os moradores. Sabe? Então, infelizmente, a administração anterior pecou. Agora, quem julga é a população. E a população já começou a julgar quando eu tive 59% de votos e o candidato prefeito teve 14%. Já mostrou na última eleição. Quem julga é a população e quem denuncia é o Ministério Público, né? Então, eu acho que está de bom tamanho e eu vou dar toda a transparência, mas não vou ficar acusando. Perfeito, perfeito. Desculpa interrompê-lo, mas vamos. Nosso tempo já está indo para o final. Poxa. Quero falar de eleições. Foi rápido, né? Queria falar de eleições. 2018 é um ano de eleições. Os prefeitos já estão se posicionando aí, principalmente em relação à sucessão estadual. O senhor já tem candidato? Então, para governador, através do Valdomiro, eu estive com o Márcio França e gostei muito do Márcio França. Eu acho que ele está pronto, preparado, fala a nossa língua, foi prefeito do interior, foi deputado. E, por outro lado, eu estou no PR, né? Eu sou do PR, e o PR já fez um acordo com o Márcio França. Então, hoje, o Márcio França é o meu candidato a governador em São Paulo. Vai se engajar na campanha? Vou sim, né? Do Márcio eu vou ajudar o Valdomiro também, para federal, ele deve vir de federal. Estadual, o senhor tem candidato também? Estadual, lá em Olímpia, tem um médico, o Dr. Nilton Martinez, que é pai do meu vice-prefeito, que também está no partido do Márcio França, do Valdomiro. E o Dr. Nilton, se confirmar a candidatura dele, é o meu candidato a deputado. Perfeito. Estadual. E o senhor, existe uma grande questão hoje, uma briga muito grande, né? Uma disputa muito grande entre o grupo do Márcio França e o PSDB. O PSDB, uma ala do PSDB insiste em que o partido tem que encabeçar novamente a chapa para governador. O senhor acredita que o Márcio vai vencer essa disputa? Eu sou remanescente do PSDB, fui para o PR por uma questão local, né, que eu era afiliado, mas eu estava ausente do diretório, e aí eu fui para o PR. Mas tenho história no PSDB, né? Eu acho o seguinte, o PSDB, ele hoje tem duas opiniões, duas posturas lá. Uma que eu acho que são os históricos do PSDB, eu diria os autênticos do PSDB, que preferem um palanque único para o governador para presidente, com o Márcio França, e o PSDB indica o vice. E tem uma corrente que eu acho uma corrente que se alinha com um projeto mais personalista do Dória. O candidato é o Dória, do PSDB, né? Então, mas aí eu acho que não é tanto uma postura mais autêntica do PSDB. É um certo oportunismo político de um nome que está dando certo para ganhar a eleição. Eu acho, então, a razão leva a fazer chapa única. Porque o Márcio, ele ficou 8 anos como vice, por que ele não serve para ser 4 governador? E o PSDB depois volta, né? Agora, eu acho que é uma corrente que fica em cima de pesquisa, querendo ganhar a eleição, e que é a corrente que está com o Dória. Vamos esperar, aí é uma decisão do PSDB. Eu torço para que seja palanque único, Márcio na cabeça e o PSDB de vice.
Perfeito. Rodrigo, mais alguma pergunta? Prefeito Ana Paula Só Ferreira Pedro, ela diz que está gostando da sua administração e que o senhor é um prefeito cauteloso nas suas decisões. Minha maior pergunta, né? E para encerrar, eu queria saber também o senhor acredita realmente que o PSDB vai abrir mão de ser cabeça de chapa num estado que administra mais de 2 décadas? O senhor realmente acredita nisso? Eu acredito porque tem racionalidade política. E agora, olhando lá para trás, eu vim do MDB com Montoro, quando eu era do movimento estudantil, saindo da faculdade, eu estudei lá na USP em São Paulo, né? E aí, o Dória chegou agora. O Dória não é um cara que a gente enxerga um tucano na cara dele, né? O Dória tá aí, podia ser o Luciano Huck, um outro. Então por isso que eu acho o PSDB mesmo, se ele não quiser ir para um caminho similar ao que aconteceu, por exemplo, com o PT se perdeu no caminho, né? Eu acho que o PSDB precisaria olhar para as raízes dele, para os princípios deles também, e aí às vezes é melhor fazer um vice com o Márcio França, num partido, uma boa legenda, um bom partido, ajuda o Geraldo, cabeça de chapa, para presidente, né? E vejo racionalidade nisso. Eu acho que o Dória é um certo, não diria dele, uma candidatura de um oportunismo político para ser competitivo, para ganhar a eleição. Que não quer dizer que vai ganhar, porque o povo pode estar cansado do PSDB também. Então essa coisa de ganhar hoje, tem muito chão. Né? Pode ser que o Márcio, mesmo disputando com o Dória, ganhe a eleição. Ele vai ser governador agora, né? Sem contar que já houve um desgaste aí do nome do Dória, né? Nesse 1 ano que ele ficou na prefeitura, as pesquisas demonstram que a popularidade dele despencou. Né? Ele acabou de chegar. Eu acho que ele parece que está indo muito bem, né? Mas fica lá os 4 anos, prova, aí ele vem para governador depois, ou até para presidente. Eu acho que ele pode esperar, ele é novo, né? Outro ponto também que ficou ruim, né, na relação, deu uma azedada na relação entre ele e o Alckmin quando ele quis tomar a frente no momento em que o Alckmin queria se colocar como candidato. Eu acho, né? Olhando como analista para quem está vendo de fora, quem é do PSDB que está com o Dória é o grupo próximo ao Geraldo que foi para a prefeitura. O grupo que não foi para a prefeitura, que é Geraldo, que é o grupo mais palaciano hoje, também não vê com bons olhos, eu acho. Sabe? E o grupo autêntico, histórico, também não vê com bons olhos a candidatura do Dória. Eu acho que o Dória, no PSDB, ele tem um segmento muito parcial. Talvez 1/3 do PSDB. Mas é uma máquina enorme. Aí tem o Bruno Covas que pode assumir, tem todo um monte de gente querendo, né, ocupar espaço. Aí o Dória, ele indo para governador, libera a prefeitura, mas eu acho que é uma corrente minoritária no PSDB. Prefeito, muito obrigado mesmo pela sua presença. Esperamos o senhor tê-lo em breve para uma nova entrevista, porque muitas perguntas aqui ficaram por fazer, mas o nosso tempo é exíguo. Tá. Sucesso para o senhor agora em 2018, porque o seu sucesso é o sucesso de Olímpia. Rodrigo Lima, muito obrigado pelas perguntas, pelas intervenções. E é isso, gente. Muito obrigado pela audiência e encerramos aí mais um programa com entrevistas com prefeitos da região. Muito obrigado. Que agradeço, Rogério.